Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos 5, perdão. Atos capítulo 5. Eu pus o óculos e não enxerguei o número, é o 5. A partir do versículo 17, e eu quero simplesmente ressaltar aqui um versículo, né? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, entenda a vida como Jesus. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que com ele estavam, convocaram o sinédrio. Para quem não sabe, o sinédrio era uma comissão, né, vamos colocar assim, de justiça dos fariseus, né? E todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, Jesus. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora, porém, vos digo: dai mão a estes homens, deixai-os, porque este conselho ou esta obra vem de homens. Se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejas porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, e os soltaram.
E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa desse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos pelo testemunho dos teus servos. Pedro, ao dizer, nós queremos obedecer a Deus antes dos que aos homens. Eles apanharam, eles sofreram, mas não se intimidaram. Pregaram a palavra de Deus. Então nós oramos, nós te agradecemos, porque podemos aqui, Senhor, em nome de Jesus, exaltar a quem nós queremos agradar. Bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, pedindo que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha pergunta ela é muito simples. A quem você quer agradar? A quem você deseja agradar? Quando você está aqui, talvez você pense, eu estou num culto, então vou agradar o meu Deus. Eu não sei, mas em meio à perseguição, esses apóstolos foram ousados e quiseram agradar o Senhor Jesus. Mas na nossa vida diária nós temos uma luta. A quem nós queremos de fato agradar? A quem nós temos agradado? A quem nós vamos agradar? A primeira pessoa que você pode querer agradar é você mesmo, a sua carne. A palavra de Deus nos diz no livro de Gálatas, capítulo 5, as obras da carne. E quais são lá as obras da carne? Vamos olhar lá em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas é antes de Efésios. Diz lá o versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, borracheira ou bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tudo isso aqui é o que a nossa carne gosta. E tudo isso acontecia muito nos dias do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essas palavras. E também, no livro de Romanos capítulo 8, versos 5 e 6, não precisa projetar, mas nós lemos que a carne milita contra o espírito, porque eles são opostos entre si, carne e espírito não tem liga. Então a quem eu quero agradar? A primeira pessoa que talvez eu queira agradar é a mim mesmo. São as nossas motivações egoístas. Às vezes você vai evangelizar alguém, testemunhar de Jesus para alguém, a pessoa diz assim, olha, eu creio em Deus, mas é da minha maneira. Eu adoro assim, eu creio assim. Eu às vezes converso com alguns jovens, eles gostam de dizer, eu entendo assim, eu creio assim. Mas quem que tem que ser adorado é que determina o método. Até para adorar, às vezes nós queremos ser egoístas, nós queremos fazer do nosso jeitão. Levar uma vida cristã do nosso jeitão. Não para agradar o meu Deus, eu quero agradar a mim mesmo. Quem sabe se Deus se agradar, ele pegar alguma migalha, pincelar alguma coisa, está valendo. Mas agradar-se a si mesmo, muitas vezes, é ver a Deus pela nossa visão. Achando que a minha vontade é melhor que a dele. É aquele Pai Nosso ao inverso. Né? Pai Nosso estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Aí e aqui, assim na terra como no céu. Tem muita gente que vive não só para agradar a si mesmo, mas querer agradar o outro. É claro que nós precisamos ser agradáveis, gente. Nós precisamos ser educados. Né? É muito bom ganhar um abraço, é muito bom cumprimentar as pessoas. Né? Quando alguém passa reto por você, talvez você fica triste. É muito bom a gente agradar. É claro que se você for um funcionário, quem aqui for empregado, você é pago para trabalhar. E você tem que fazer bem feito.
E não é só cumprir as metas estabelecidas lá na tua empresa pelo teu chefe. Mas é ser acordado, ser um bom profissional. O crente tem que ser bom naquilo que ele faz. E ele tem que honrar cada centavo que cai na conta dele. Isso é óbvio, né? Uma vez um empresário conversava comigo e o funcionário disse para ele assim: eu não faço outra coisa nessa empresa a não ser trabalhar. Eu fiquei pensando, mas não é para isso que ele estava lá? E o crente precisa ser bom no trabalho. Eu não sei o que você faz. Você pode ser advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser prestador de serviço. Faça bem feito, né? Mas tem gente que quer viver para agradar o outro. A língua portuguesa tem um nome para isso não é bom. E eu não vou falar aqui, mas é viver para o outro. Espera um pouquinho. Eu vou ser um bom funcionário porque eu creio em Jesus. Deu para entender? Então, eu quero estar bem com o meu chefe, ótimo. Quero estar bem com os meus amigos, ótimo. Mas, olha que interessante. Gálatas 1:10. Eu vou agradar a Deus ou aos homens? Nós estávamos em Atos, volta umas páginas aí no capítulo 4. Olha o que Pedro e João disseram para os fariseus. Não foi a primeira vez que eles se meteram em encrenca, viu, gente? Eu quis ler o capítulo 5 porque eles foram presos, eles foram açoitados, mandaram eles calarem a boca. E Pedro falou assim: eu não vou parar porque eu vou obedecer a Deus. Aí o Gamaliel dá o parecer dele, eles tomam outra surra e agora vai embora. O que eles fizeram? Pregaram mais do que nunca. E aqui no capítulo 4, no versículo 19, 18, os fariseus fizeram o seguinte para Pedro e João. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Já pensou se isso acontecesse com você? Olha, você é muito bonzinho, mas você fala muito de Jesus, menos. Quanto mais disseram isso para mim, já disseram isso para mim 2 vezes, mais eu quis falar. Uma vez eu escutei dentro de uma igreja um senhor falar para mim assim: sabe o que é, Ion? A gente precisa respeitar as hierarquias. Eu falei: pois não, irmão, manda. Você é autoridade aqui. É assim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você está falando muito de Jesus. Eu falei assim: o senhor já nasceu de novo? Acho que o senhor não está entendendo nada. O que é isso? E uma vez disseram para mim, isso é um pouco mais... Você é muito romântico, você fala muito em Jesus, menos. Eu falei: eu quero ser o último romântico, então, como diz a música. Eu não vou cessar de falar o que eu tenho ouvido e visto. Olha aí, já pensou se isso tivesse acontecido com você? E são os fariseus. Vocês viram o que eles fizeram, eles iam com chicote, ó. Não fala nada mais, hein? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus. Versículo 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em outras palavras, Pedro e João disseram assim: querido fariseu, eu vou agradar o meu Deus, o meu Senhor Jesus. Esse que vocês não querem que eu fale dele, porque eu vou falar e eu vou anunciar esse nome. Eu não sei se Gamaliel teve um encontro com Jesus. Parece que não. O parecer dele foi muito sábio. E às vezes a gente usa na vida cristã, né, em liderança eclesiástica, assim por diante. Mas tudo indica, parece que Gamaliel não sei se ele teve encontro com Jesus ou não. Mas se Gamaliel tivesse visto o desenrolar da história, ele viu que a obra de Cristo não pereceu, mas proliferou como nunca. Há cristãos pelo mundo inteiro pagando com a vida. Há igrejas perseguidas hoje pelo mundo. E meus queridos, se preparem, não vai demorar muito. Nós já estamos tendo problemas aqui. E a Bíblia diz para nós agradarmos o Senhor. Então não vamos viver para agradar os outros, né? Agradar os falsos amigos, mas agradar a Deus.
Muitas vezes nós queremos viver para agradar as celebridades, os ídolos, os expoentes esportivos, às vezes até no meio gospel, né? Às vezes dentro da igreja. Eu quero dizer que diante de vocês há servos aqui que ministram. Nós somos servos. Sejam os presbíteros, seja o pastor, sejam os diáconos, nós somos todos servos. Se não for essa nossa vocação de servo, nós estamos com um problema. Porque nós vivemos para agradar a Cristo. Ponto, só Ele. Agora, tem gente que vive para agradar a si, agradar os outros, mas tem gente que quer agradar o diabo. Você já escutou aquela expressão? Hoje eu estou como o diabo gosta? E eu não estou me referindo àquela vovó cantora que esteve aqui recentemente. Quer dizer, cantora, né? Estou dizendo para você que tem gente que quer viver para agradar o outro. E a Bíblia diz que não pode. Então toda vez que eu faço alguma coisa que é para ele, eu não estou agradando meu Deus, mas é o outro. Tudo que ele causa e faz, querem fazer também. Se você acompanha um pouquinho de mídias sociais, bem pouquinho, ou lê o velho jornal, vocês vão ver que nos dias de hoje, como nunca houve na história, estão debochando de Deus e de Jesus e da palavra de Deus, ou eu estou enganado? É o tempo todo, debochando, rindo. Vou macetar Apocalipse, umas coisas assim, daí para pior. Preferem, presta atenção, eu vou dar nome, tá? Preferem o horóscopo, as bruxas, os gnomos, os videntes, os encantamentos, falar com os mortos, ao invés de ouvir a voz daquele que vive. Eu fico pasmo quando o crente diz para mim: que signo você é? Eu falo: eu sou do signo JC, Jesus Cristo, com ascendência no céu quando ele vier. Eu fico apavorado. Alguns irmãos viajam aqui de avião a trabalho, né? Eu fico pensando, né? Quando eu falar já, você tem que falar exatamente onde todos os aviões do planeta estão, tá bom? Vai, já! Onde está o voo 77 da Latam que vai daqui para Londres? Onde está o voo que vai de Londres para Varsóvia? De Varsóvia para Madagascar? De Madagascar para Tel Aviv? De Tel Aviv para Istambul? De Istambul para Guarulhos? Quando eu falar já, os voos do mundo inteiro, onde estão? Você consegue saber? Nesse já? Consegue? Essa ciência tem um nome, chama-se jatologia. Consegue? Fica imaginando os astros, onde eles estão quando eu falar já. A Bíblia diz: ai daqueles que dissecam o céu. Então está vivendo para agradar o outro. Qual é teu signo? Meu signo é o Senhor Jesus, eu vivo para Ele, para agradar Ele. Procure agradar a Cristo, meu irmão. A Bíblia diz, olha lá, Hebreus capítulo 1. Projeta esse para mim, por gentileza, de 1 a 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Olha aí. Quer ler comigo? Olha que lindas essas palavras. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu gosto muito desse texto, porque ele encaixa direitinho com o texto que o Rogério citou aqui de Filipenses 2. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor. Que lindo isso! Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tendo-se reconhecido em figura humana, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus lhe exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome desse Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Jesus, que Ele é Senhor, que Ele é Kyrios, Ele é Yahvé, para a glória de Deus Pai. E aí nós lemos: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E semana passada nós vimos no Monte da Transfiguração que toda a lei e os profetas apontavam para Jesus. Anunciavam a vinda de Jesus, o Messias. E aí nós chegamos à conclusão que se Jesus é Deus, que se fez homem, Ele veio contemplar o sofrimento humano de perto. Ele não está alheio ao sofrimento humano, Ele veio aqui. Nesses últimos dias Ele nos fala através do Filho, porque o Filho veio, fez a sua obra, morreu, ressuscitou, está vivo. E como vimos pela manhã, se a morte de Jesus trouxe salvação e vida para mim, imagina Jesus Cristo vivo e ressurreto, o que não será para mim? Muita glória. E nesses últimos dias Ele nos fala através de Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e Ele que também fez o universo. Ele estava lá em Gênesis, Ele é um com o Pai. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele que é a expressão exata de seu ser, e aquele homem criado é a imagem dele, física, porque Ele se encarnaria um dia. E Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se Marte está onde está, se o WASP-46 está onde está, os exoplanetas estão onde estão, se as galáxias que estão sendo descobertas, e não são poucas, estão onde estão, é porque Jesus diz: fica aí, eu estou mandando. Você quer saber o que Deus tem para você? Conheça Jesus. A Bíblia diz que nós devemos agradar a Ele. E esse Jesus, embora seja Criador, sustenta o universo pela sua palavra, não quis agradar-se a si mesmo, se esvaziou assumindo a forma de servo. Eu sempre penso na crucificação e aquilo dói para mim. A gente senta na cadeira de um dentista, vem aquele... Cadê a Letícia? Aquele barulhinho. Você já começa a orar e suar frio. Senhor, abençoa esse profissional, que eu não sinta dor, que essa anestesia pegue. E ele vai, feliz da vida, não é o dente dele, né? É para descontar o que você falou hoje de manhã. Mas nós pensamos nisso. Agora fica pensando que ali, gente, é um simples procedimento de um profissional da saúde, um dentista. E às vezes é uma extração. Parece que a gente vai morrer, né? Fica imaginando o Senhor Jesus apanhando, tomando chicotada. Mas uma das cenas da crucificação que mais dói em mim foi quando vendaram os olhos de Jesus. Aí uma pessoa pegou um caniço. O caniço é uma cana, né? Daí vem a palavra caniço. Imagina um pedaço de pau, um bambu grande, e bater na cabeça de Jesus com força. Pá! E o que a pessoa disse? Profetiza. Quem te bateu? Você não é Deus? Eu pergunto, será que Jesus não sabia quem estava batendo nele? Por nome, número e série. Mas Ele se esvazia da sua glória por amor a mim. E agora eu vou viver para meu agrado. Eu vou viver para agrado do outro, dos falsos amigos. Ou eu vou viver para agradar a Cristo? Por que numa relação entre irmãos nós perdoamos e começamos de novo? Por que em casa esposas e maridos às vezes brigam e começam tudo de novo? Estou falando de crente, viu, gente? É porque nós queremos agradar a Cristo.
Nós temos que aqui, como igreja, apostar uma corrida. Sabe qual é a corrida? Quem chega no altar primeiro para orar. Porque não é fácil, mas a Bíblia fala, procure agradar a Cristo. Agrade a Ele. Ele se esvaziou. Servo. Veio para servir. Jesus não falou para Pedro, Tiago e João, agora onde seus pés pisarem, agora é território santo, viu? São seus pés apostólicos que estão indo agora. Ele não falou isso. Jesus não falou assim, a partir de hoje, Pedro, Tiago e João, vocês vão ter prosperidade financeira. Deus, o que vocês falarem vai acontecer. Atenas é de vocês, profetiza. Pelo contrário, Paulo vai falar em donativo, vai falar em oferta. Ou aquela igreja que parece que o pastor está na porta com a maquininha, né? Jesus é caminho, mas tem pedágio. Tem que ter pedágio, não. É livre. A Bíblia diz que nós temos livre acesso ao Pai. Pelo contrário, crente, você que é crente no Senhor Jesus, lembra do que Paulo falou a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Não se envergonhe do Evangelho, porque Paulo disse, não se envergonhe do Evangelho deste encarcerado que sou eu. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Memorize versículos, meus irmãos. Está fácil vir à igreja, está projetado. Para facilitar a vida lá, às vezes a gente põe já o texto no PowerPoint, isso é ótimo, é uma bênção, gente. Mas isso não substitui a tua leitura da Bíblia. Leia a tua Bíblia, gaste a tua Bíblia. Eu às vezes leio a Bíblia no celular também. Mas leia a sua Bíblia física. Ela é sua amiga. E desculpa, trata com respeito. Nada de pôr Bíblia no chão. Não põe a Bíblia no chão onde as pessoas pisam. Eu não ponho minha Bíblia nem na cadeira onde as pessoas sentam. Mas esse sou eu. Não precisa se tirar correndo não, mas esse sou eu. Mas trata-se seu livro com respeito. Leia. Pastor, eu olho para a sua Bíblia, as folhas estão caindo. Eu falo amém. De vez em quando tem que dar um trato, colar, passar um durex, orar. Escrever de novo. Porque ela já passou por 3 reformas. Eu não sei se vai ter a 4ª. Mas tem uma relação de intimidade com a palavra de Deus. Deixa Deus falar com você. Isso é agradar ao Senhor. Procura apresentar-te a Deus. Ele é a tua alegria. A Bíblia diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No texto que a gente leu, né, tem um versículo lá, que é 2 Coríntios 5. Olha que lindo isso aí, ó. Eu estou terminando, viu, gente? Força aí. Eu fico às vezes pensando que vocês comentam em casa, né? Pastor, hoje se empolgou, hein? Demorou, hein? 2 Coríntios 5, nós lemos lá no versículo 9, no texto que nós lemos aqui, diz assim, ó, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. A palavra esforço aí é fartuntes, se pronuncia assim, fartuntes, que significa ser ousado e confiante. O Senhor requer de nós ousadia e confiança para lhe agradar. Colossenses 1:10, né, Marcão? Para que em todas as coisas lhe sejamos agradáveis. É isso que ele espera de nós. E a palavra agradável vem de gratidão. Já parou para pensar nisso? Porque Jesus não quis agradar a si mesmo. Ele fez tudo por mim, agora ele espera que eu o agrade. Gratidão, é coração grato. Ser agradável a Jesus não é nada mais, nada menos do que frutos de um coração grato. Procure agradar ao Senhor Jesus Cristo. Ser feliz é agradar ao Senhor Jesus Cristo, somente a Ele. Você já teve vontade de se vingar? Levanta a mão aqui quem nunca teve vontade de se vingar. Eu não quero te expor, hein?
Puxa vida. Ninguém levantou a mão. Já teve um momento que alguém pisou no seu pé, você quis pisar também, não teve? Eu não vou pedir para você contar. Talvez dirigindo, jogando bola, não sei. Aquele vizinho que deu aquela festa, né? Começou meia-noite a festa, foi até 5 da manhã no andar de cima e lá, né? E você querendo dormir, no dia seguinte você falou, é agora. Aí você põe lá aquele louvor no talo. Vê se tá bom lá em cima, né? Eu não sei. Mas a vingança é interessante, ela satisfaz um momento. O perdão é para sempre. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é difícil, né? O perdão, ele é para sempre. Vingar-se é uma satisfação única e rápida, mas perdoar é para a vida e traz alegria. Então a vida cristã, nós estamos aprendendo aqui hoje, que é agradar a Jesus, é coração grato. E aqui eu gostaria de terminar citando as palavras do salmista. Que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo, pelos seus muitos benefícios para comigo? O que você daria ao Senhor? Se você pudesse dar algo para o Senhor Jesus agora, para lhe agradar, o que você daria? Ah, pastor, eu daria um abraço. Eu abraçaria ele, beijaria o rosto de Jesus e ia falar muito obrigado. Ah, eu ia dar um buquê de flores, porque eu lembrei lá do Sermão do Monte, nem Salomão se vestiu como um buquê de flores, então eu ia dar um buquê de flores para Jesus, ia me pôr aos pés dele. Eu ia dar todo o ouro, toda a prata do mundo, eu ia dar tudo que eu tenho, pastor. Mas a resposta que o salmista dá qual é? Eu tomarei o cálice da salvação. Que darei ao Senhor pelos seus muitos benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação. Só o que resta para nós é a mesa, é que Jesus fez por nós. Eu vou tomar posse da cruz do que Jesus fez por mim. E viver para o seu inteiro agrado, porque agradar a Jesus é vida plena. É viver vida plena. Toda vez que nós agimos, toda vez que nós oramos, toda vez que nós lemos a palavra, toda vez que nós temos comunhão, toda vez que você recebe alguém em casa, você está fazendo exatamente aquilo que Jesus gostaria que você fizesse. Que Deus o abençoe. Que você viva para o agrado de Jesus. Esses apóstolos ousaram fazer isso. E o que eles escolheram? Bom, na pele é açoites, né, pastor? É verdade. Mas o que eles escolheram? Oswald Smith tem um livro que nós estudamos aqui. Qual é? O que eles escolheram? Paixão pelas almas. Eles escolheram almas para Jesus e não foram poucas. Paulo fez isso até a morte. Uma vez eu escutei um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, para mim um dos maiores pregadores que eu vi, e ele falava então da vida de Paulo, como Paulo tinha paixão pelas almas. E aí então Paulo ia ser decapitado, está lá o seu algoz com a foice na mão, e aí ele disse, espera um pouquinho, antes de você me executar, eu queria dizer uma coisa para você. E pregou o evangelho para ele ali, foi executado. Eu não duvido que Paulo tenha feito isso. É uma elucubração do nosso irmão, reverendo Hernandes Dias Lopes, mas eu não duvido que Paulo foi até os 44 do segundo tempo, os 45 do segundo tempo, apaixonado pelas almas perdidas. Meu querido, viva para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Não a sua vontade. E eu queria dizer uma coisa para você. Você tem tudo para amarrar bode. Sabe o que é amarrar bode? Eu não sei, Raquel, se lá no Nordeste vocês falam isso. Mas é ficar triste. É ficar lá, amarra o bicho, você vai ficar para baixo. E Jesus fala, levanta, homem, sai da cama, vai trabalhar. Billy Graham disse assim, não saia da sua cama, não saia do seu quarto, enquanto não estiver tudo resolvido entre você e Jesus. Faça isso de manhã. Está com raiva de alguém? Ora. Ora por aquela pessoa, abençoe.
Pastor, eu estou com raiva do não crente, eu quero mandar para o inferno. Deus não mandou você mandar para o inferno, Deus mandou você tirar de lá. Ore. Eu falo isso para mim, viu, gente? Eu sou pecador demais, mas eu sei o que Jesus quer de mim, que eu viva para o inteiro agrado dele. Está disposto a fazer esse desafio? Curva a sua cabeça, vamos orar. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. Ouse dizer assim: Senhor Jesus, eu quero viver para o teu inteiro agrado. Quantas coisas eu quero fazer na minha carne. Vai repetindo, se você concordar, em silêncio mesmo. Quantas coisas eu quero fazer do meu jeito. Mas o Senhor não quer assim. O Senhor quer do teu. Meu Senhor Jesus, eu quero fazer o que te agrada. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver para o teu inteiro agrado. Eu não quero o teu agrado parcial, mas eu quero o teu inteiro agrado. Os apóstolos ousaram apanhar por causa de Jesus. E não cessaram, não obstante os açoites, as ordens, mandaram eles parar, e eles não pararam. Ó Pai querido, eu quero viver para o teu inteiro agrado. Não eu, mas Cristo em mim. Como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós estamos diante de Ti como IPBI para o Teu inteiro agrado, Senhor. Em nome de Jesus oramos e clamamos que nós possamos fazer o que Te agrada, não o que nos agrada, não o que agrada ao mundo, não o que agrada a Satanás, não o que agrada as pessoas. Não. Nós queremos fazer o que Te agrada, Senhor. Eu oro, agradeço. Em nome de Jesus. Amém.